Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 9 de julho, dia 190. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é fazer um devocional diário da palavra, dedicando alguns minutos do nosso dia para nos conectarmos espiritualmente e entendermos as Escrituras Sagradas. Escolha um local confortável e de preferência silêncio, para desfrutar deste momento em Cristo. Nesse momento peço a Jesus Cristo que o Espírito Santo transborde em nossos corações e o torne ensinável, que possamos juntos compreender e absorver tudo o que iremos ler agora. 1 Crônicas 7, 1. Os filhos de Zacar foram Tola, Puá, Jazube e Siron, 4 ao todo. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefe das suas famílias, descendentes de Tola. Homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.600. Filho de Uzi foi Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Zacar, homens valentes, foram 87.000. Todos registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Belá foram Esbon, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elionei, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles registrados pelas suas genealogias segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Usim era filho de Aer. Os filhos de Naphtali foram Jaziel, Guni, Gesser e Salom, filhos de Bila. Os filhos de Manassés foram Asriel, sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca, o nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho a quem chamou de Pérez. Irmão deste foi Ceres. Os filhos de Pérez foram Ulam e Requem. O filho de Ulam foi Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz a Isode, Abiezer e Macla. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho de Bered, de quem foi filho de Taate, de quem foi filho de Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade,
de quem foi filho de Sutela, e ainda Ézer e Eleade, mortos pelos homens de Gade, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua família foi Zera, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como os em Zera. Filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho de Ladã, de quem foi filho de Amiúde, de quem foi filho de Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel e suas aldeias, ao leste Naarã, e a oeste Gezer e as suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aiá e as suas aldeias, do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanac e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nessas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser foram Imna, Isvá, Isvi e Berias, e Zera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Filhos de Semer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Helen foram Zofá, Iná, Elis e Amal. Os filhos de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itrã e Beera. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os filhos de Ula foram Arã, Aniel e Rízia. Todos eles foram filhos de Aser, chefes das famílias. Escolhidos homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo Ará, o terceiro Noá, o quarto e Rafá, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba, e levados para o exílio de Maate. Naamã, Aías e Gera, este os levou cativos e gerou Ussá e Aiúde. Saaraim, depois de ter repudiado as suas mulheres, Ussim e Baara, gerou filho nos campos de Moabe. De Ode, sua mulher gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses foram os filhos dele, chefes das famílias. Ussim gerou Abitube e Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Missã e Semed. Este edificou Ono e Lode e as suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate, Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Isp e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismetrai, Islias
e Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Zilitai e Eliel. Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Zazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaareias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram chefes de família segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito, Abidom, e ainda Sur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Sequer. Miclote gerou Simeia. Esses habitaram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Maribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. Ezim gerou Moça. Moça gerou Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram filhos de Benjamim. Novo Testamento, Atos, versículo 27. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Neste porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Sino. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Samona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao
que o Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Venícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento-som, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência. Sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar os bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas. Caindo nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Salmos 7. Cante de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como um leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, eu fiz isso, de que me culpo? Se cometi alguma injustiça, se pague com o mal a quem estava em paz comigo. Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance. Pisoteie no chão a minha vida e reduzo a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, da tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor. Segundo o juízo que designaste, reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó Deus, justo, Deus é o meu escudo, que salva os retos de coração. Deus é justo, juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e por aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, sobre o próprio crânio. Desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a tua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Provérbio 18:22. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. Muito grata por mais um encontro. Se inscreve no canal para receber as notificações.
Nos vemos amanhã. Deus te abençoe.